capítulo 34. Nós leremos alguns versículos e você precisa deixar a sua Bíblia aberta para nós sempre voltarmos e continuarmos a leitura. Capítulo 34, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Josias, segunda livro das Crônicas, capítulo 34, verso 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Até aqui, oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por esta noite. Nós estamos diante da Tua santa palavra que foi lida, e nós com fé e com nosso coração aberto, queremos que o Teu Espírito trabalhe nas nossas vidas, que nós saiamos daqui fortalecidos e agraciados. É a nossa oração humilde em Teu nome, Jesus. Amém. Amados irmãos, nesta noite eu quero destacar o seguinte tema, um título: uma vida abençoada por Deus. Quem não quer? O que nós mais ouvimos hoje nos nossos dias é uma relação até assim, de certa forma, obcecada em ter uma vida abençoada. E quando se fala disso, se fala em tudo quanto é coisa, talvez menos no que nós vamos ler e estudar aqui. Afinal de contas, uma vida abençoada hoje em dia é ter um dinheiro sobrando na conta, é você ter uma condição patrimonial muito já tranquila, é você ter condições de poder viajar à vontade, e essa tem sido a marca de uma vida abençoada por Deus, segundo alguns falsos ensinos das Escrituras. Uma vida abençoada por Deus. Preste bem atenção na história desse homem chamado Josias. Josias, ele era um homem, diz o texto, que começou a reinar em Judá. Sempre que eu disser isso, eu estou me referindo à nação de Israel. Contudo, a nação de Israel foi dividida em quantas partes? 2. Lado do norte continuou com o nome Israel. Qual a capital? Samaria. E o lado do sul ficou com o nome Judá. Quando você ouvir Judá, nós estamos falando de Israel, só que dentro de Israel existe agora a capital, que é Jerusalém, capital de Judá, porque a capital de Israel é Samaria, ou seja, nós temos praticamente aí de fato 2 países dentro de Israel. Isso por quê? Porque Deus viu o que estava acontecendo com Israel, deixou Israel, e Israel foi subjugada, ela foi levada para o cativeiro. E o que aconteceu? Nós temos antes disso 2 reis, tomando uma decisão de romper. Roboão tem ali uma revolta contra ele, e ele perde as 10 tribos de Israel. Fica somente com Judá e a pequena Benjamim. Então, quando você vir aqui Israel, ou melhor, Judá, você está lembrando que nós estamos falando da parte sul de Israel, que era o local onde havia, inclusive, depois o templo. Nós vamos ver aqui que o templo está em Jerusalém. É a parte que nós podemos destacar com maior ênfase, porque lá está a capital, Jerusalém. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Você imagina, né? Um menino, uma criança. Aqui mostra que esse garoto tinha tutores. Os tutores é que estavam direcionando essa criança. Ele, rei, menino. Você já pensou uma infância diferente? Com 8 anos, rei. E a adolescência? Rei. E diz o texto que
esse garoto, ele estava agora então diante de toda a nação, sendo aquele que mais se destacava como rei. Mas eu quero nesta noite lembrar aqui um ponto tão importante. Rei tem destaque, tem ou não tem? Tem. Rei tem bonança, ou rei passa aperto financeiro? Não, tem bonança. Rei pode escolher o que come, pode ou não pode? Pode, ele pede para fazer. Agora, diz o texto, olha só, o versículo 2, Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero então nesta noite destacar 3 aspectos da vida do rei Josias que marcaram a sua vida abençoada pela mão de Deus sobre sua história. O primeiro aspecto, ele buscou a Deus. O versículo 2 diz assim: Josias fez o que era reto, Josias andou nos caminhos e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. A relação aqui para nós, ela é de maneira clara, um apontamento como Josias procedeu. E Josias tinha tudo. Josias tinha tudo. Ele só não tinha o que o seu pai e o seu avô buscaram. Pega a sua Bíblia aí um pouquinho e volte para você notar quem eram os pais próximos, avô e pai de Josias. Diz o texto aqui no capítulo 33, que o seu pai, Amon, tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Vamos ler o versículo 22 juntos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Ofereceu sacrifícios a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as... Josias não tinha uma referência de pai e não tinha uma referência de rei, nem em seu pai e nem em seu avô. Pelo contrário, Josias tinha como referência, muito provavelmente, uma mulher, sua mãe. A palavra de Deus mostra lá em Reis que talvez seja por isso que Josias era um garoto que amava a Deus. A sua mãe é um nome diferente, Gedida. Lá em 2 Reis 22 diz, essa mãe anônima, muito provavelmente criou seu filho temendo a Deus. Mas a referência que ele conhecia de reis, ou ouvia falar, eram reis que não estavam nem um pouco preocupados com Deus. E é interessante isso, né? Afinal de contas, ele tinha de tudo. Ele recebeu a dádiva da dinastia de ser rei, mas ele, diz o texto da palavra de Deus, nos apresenta aqui que ele começou agora a tomar uma decisão. Verso 2, Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. E diz o versículo agora 3, no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou o quê? A buscar a Deus de Davi. O que chama atenção é que Josias vai buscar a referência não no seu pai e nem no seu avô, mas no seu antepassado que é Davi. Porque Davi temeu a Deus, Davi buscou a Deus, e nós nesta noite vamos destacar o que de fato é buscar a Deus. Josias buscou a Deus. O que traz de implicação isso para as nossas vidas? Amados irmãos, notem, mais uma vez eu digo, aquele que poderia ser o filho de Amon, que reinou por 2 anos e foi morto pelos seus próprios
companheiros ali. Ele foi assassinado, mas diz o texto que ele era terrível. Ele não somente tinha altares, como ele estava cultuando outros deuses, deuses pagãos. E aqui agora então, nós temos no verso 2 uma afirmação muito magnífica. Diz que no 8º ano de seu reinado, com quantos anos então? 16 aninhos. 16 anos ele já estava buscando a Deus. Isso é maravilhoso. Quem nasceu numa família muito complicada, não precisa levantar a mão não, mas diz assim: o Senhor me alcançou. Sabe por quê? João capítulo 3 diz assim, 8. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde o quê? Vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Louvado seja Deus. Na família de um traficante, na família de um bandido, pode nascer lá, de repente, sem planejamento, nasceu uma criança que Deus há de alcançá-la com a sua graça e poder. Deus é Deus, e o Espírito sopra conforme Ele quer. Louvado seja o Senhor pela sua história, porque Deus foi misericordioso para conosco, amém ou não? Amém. Sabe uma coisa? É importante você entender, quem pode buscar a Deus? Só quem já experimentou do novo nascimento. Buscar a Deus, nós vamos ver que não tem nada a ver vir à igreja. Tem, mas não tem. É muito mais que vir à igreja. Nós vamos ver aqui aspectos que marcaram a vida de Josias. Josias, ele está buscando a Deus. O que significa isso, pastor? Parece que a ideia é de vir ao culto. Eu marquei o horário, não cheguei atrasado, fui no culto, busquei a Deus. Muito além. O que chama a atenção é que os estudiosos no original diz que esse versículo 2 destaca que Josias, com 16 anos de idade, começa agora a reinar e está, ainda que tivesse tutores até essa idade, começa a levar Deus a sério, tomar decisões a partir dali que seriam sérias, decisões que demonstram que Josias, de fato, estava buscando a Deus. Ou seja, buscar a Deus é levar Deus a sério. É diferente de vir somente à igreja. É diferente. É muito além disso. E nós vamos ver. O salmista disse assim, eu gosto dessa versão. A intimidade do Senhor é para os que a intimidade do Senhor é para os que o temem, né? A palavra buscar ou temer. Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Esse versículo para mim é muito lindo. Como é maravilhoso saber que nós temos um Deus que permite-nos conhecê-lo. Ele se dá a revelar para nós. É por isso que nós podemos buscar a Deus. Porque se ele não quisesse, ele fala, não quero saber de vocês não. Ele deseja se revelar aos seus filhos. E olha só, a relação de Deus com Israel, com Judá, sempre foi assim. Sempre Deus estava observando quem de fato estava buscando a Ele de maneira verdadeira. A palavra de Deus então nos mostra agora que Josias tinha maus exemplos dentro de casa, mas ele não tomou dos exemplos de reis como seu pai e seu avô. Mas nós temos aqui outros reis, não só Davi. Lá em 2 Crônicas, capítulo 33, verso 22, diz assim, 15:2. Era um rei chamado Asa. Diz o texto da palavra de Deus, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse, Asa e todo Judá e Benjamim, escutem. Está vendo aqui a separação que há aqui? Deus falando com o lado sul de Israel, que o rei é Asa. Diz o texto da palavra do Senhor, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele.
Diz o texto da palavra do Senhor: se o buscarem, ele se deixará achar. Olha só que privilégio. Deus soberano numa relação dizendo: se vocês estiverem comigo de verdade, eu vou permitir que vocês me conheçam cada vez mais. É isso que Deus está falando para esse rei. E diz o texto da palavra do Senhor: mas se o deixarem, ou seja, abandonarem o Senhor, Ele também os deixará. Isso é um ponto importantíssimo para nós entendermos o que é buscar a Deus. Josias buscou a Deus. Buscar a Deus é estar com Deus, viver Deus, ter desejo por Deus, ansiar pela voz de Deus revelada ao seu coração. Lá em 1 Crônicas, capítulo 22, verso 19, diz assim, 1 Crônicas, ali agora nós temos Davi direcionando o seu filho Salomão. Agora, disponha o coração e a alma para fazer o quê? Buscar o Senhor. Olha só a primeira frase, ou melhor, as primeiras palavras. Agora, disponham. Amado irmão, amada irmã, tem pessoas que acham que estão num contexto litúrgico, num culto, fazendo um favor. Eu estou vindo aqui, fazendo um favor para Deus, né? Tá bom, vou ver se eu agrado a Deus. Vou agradar minha esposa que eu vi no culto, vou agradar alguém. Deus deixa bem claro, para buscá-lo de maneira verdadeira, tem que ter a disposição de alma, de coração. Notem o que a palavra do Senhor diz: preparem-se e comecem a construir o santuário do Senhor, para que a arca da aliança do Senhor e os seus utensílios sagrados sejam trazidos a este templo, que será edificado ao nome do Senhor. Davi destaca dizendo: olha, vocês querem fazer coisas para Deus? Querem? Então presta atenção. Se você quer de fato trabalhar para o Senhor, quer agradá-lo, disponha, antes de trabalhar, o seu coração. Davi está ensinando a Salomão: você quer fazer uma coisa para Deus? Você quer de fato agradá-lo? Disponha com inteireza o seu coração. Buscar ao Senhor aponta para um coração voltado para Deus. O Salmo 27, hoje a nossa irmã leu aqui: uma coisa peço ao Senhor. Salmo 27, versículo 4 na projeção, por gentileza. 27, 4. Vamos lá? Uma coisa peço ao Senhor que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Eu vou para a igreja porque eu vou receber uma bênção. Eu vou desencravar minha unha que está há muito tempo dando problema. Ai, será que lá faz a unção da unha ungida? Deus abençoa, dedo inteiro. Eu vou lá porque eu preciso casar. Quem sabe Deus dá um marido para mim. Eu vou lá porque, olha, sabe, eu estou passando umas dificuldades aí. Deixa eu te contar um detalhe. As suas dificuldades, talvez Deus utilize como outdoor para que você possa conhecê-lo de verdade. Deus tem um projeto. Cadê a projeção novamente? Deus tem um projeto para você, presta atenção, olha lá o projeto de Deus. O projeto de Deus não é somente trazer uma solução passageira. Você tem um problema de saúde, Deus cura, Deus sustenta, amanhã aparece outro. Você tem uma situação no trabalho, amanhã aparece outro. Presta atenção, uma coisa, o salmista declara: e a buscarei, que eu possa morar na casa de Deus. É uma pessoa dizendo: eu levo Deus a sério, eu busco a presença de Deus pelo que Ele é, não pela tradição religiosa que eu aprendi, não porque vai ser um escândalo se a liderança não me ver na igreja. Não, eu busco ao Senhor
porque Ele é o desejo do meu coração, eu tenho anseio pela presença dEle. Aquele que busca o Senhor é aquele que está de fato, cada semana, dizendo: Senhor, como é bom andar na Tua presença, como é bom desfrutar da Tua voz ao meu coração, por meio da Tua santa palavra. Como é bom saber que eu posso orar, e o Senhor me ouve. Como é bom atravessar uma semana, com desejo de chegar o domingo, e estar novamente na Tua presença. Esse entendeu o que é buscar ao Senhor. Uma coisa que a igreja brasileira acostumou, é que antigamente nós chamávamos de católicos não praticantes, não é assim? A pessoa que levava assim a fé cristã mais ou menos, era alguém que era católico não praticante. A igreja evangélica, ela começou a entender que, não, nós vamos lá para a igreja, eu peço a Deus, eu faço uma lista para Deus, e Deus está só olhando o seu coração. Qual é a intenção? Qual é o motivo que te traz aqui? E Deus só avaliando o coração dos reis que estavam sobre Israel, sobre Judá. E Josias, ele destaca-se. Josias destaca, ele tinha riqueza, ele tinha tudo que um homem deseja, mas diz o texto bíblico que ele buscou a Deus, ele desejou a Deus. E isso, amado irmão, nós vivemos um contexto onde nós muitas vezes corremos o perigo de nos conformar com o sagrado. Sabe o que é você estar lidando muito com aquilo que você já acostumou? Tem um caso muito famoso, Ofni e Finéias. Conhece, Eliana? Filhos de quem? Eles faziam o seguinte: eles estavam acostumados com o culto. O culto para eles era coisa assim banal. Toda semana eles estavam lidando com o culto. Certa vez, ele começou, os dois, a separar aquelas comidas que eram consagradas a Deus. Eles colocaram o garfo no tacho de Deus e começaram a tirar para eles. Começaram a tratar Deus com indiferença. Afinal de contas, eles estavam, buscando a Deus, estavam fazendo os rituais certinho. Sabe o que aconteceu? Deus viu tudo o que estava acontecendo, e Deus não deixou passar despercebido, puniu os dois, porque primeiro, eles estavam numa função de alto escalão, eles não podiam ter aquela prática, alguém que conhecia, eles eram pessoas que estavam trabalhando ali como levitas, sacerdotes, não podiam. E o que chama a atenção, amado irmão, é que se conformar com o sagrado é um perigo. Quantas vezes buscar a Deus pode se tornar apenas um ritual que nós fazemos, e durante a semana nos esquecemos de quem é Deus nas nossas vidas. Esse é um perigo. O perigo de repente acharmos que domingo que vem eu vou ligar novamente uma chave e vou para a igreja. Amados irmãos, o que aconteceu com Josias? Ele chamou a atenção de Deus, porque naquele grupo, naquela nação, havia dois grupos. Haviam aqueles que temiam a Deus, e Josias é um caso raro. E a grande maioria desprezava a Deus. Irmãos, desprezar não quer dizer que não conhece. Isso aqui que é muito importante. Uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus é uma coisa, não conhece o Evangelho, mas alguém que já ouviu, conheceu e desprezou é diferente. E o desprezo acontece quando não leva Deus a sério, não há verdade na busca por Deus. E o que aconteceu?
A palavra de Deus mostra que Josias agradou ao Senhor, tomou uma decisão. Muitos em Israel se esqueceram do texto da palavra de Deus, né? Eles não tinham ainda, né? Eles não tinham a palavra de Deus toda ainda, lá em Gálatas 6, 7, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, é essa palavra que eu quero destacar, aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Como é que vai colher uma vida abençoada? Se Deus que sonda o coração humano, conhece tudo, Deus sabe que não há verdade, não há inteireza na presença dEle. Então, amado irmão, Josias se destaca, porque o seu coração estava, olha só, Josias não foi perfeito, nós vamos ver no finalzinho, tropeçou, era falho e pecador, mas Josias tinha um coração inteiro para Deus. Ele não deixava alugado, sabe aquele negócio de alugar? Aluga o carro para outro e vai trabalhar, vai ganhando em cima, né? Não, minha fé, eu preciso dele, é domingo. Não, Josias vivia Deus na sua caminhada diária. Vamos ver aqui o que Josias fez, porque buscar a Deus dá trabalho, irmãos. Deixa eu ver os crentes aqui dessa igreja, dá ou não dá? Dá trabalho. Tem que ter abnegação. Para ensaiar aqui, quantas vezes? Só uma vez por semana? Só? Ih, está tranquilo. Tem que sair de casa e vir para ensaiar. Para fazer a vontade de Deus custa. Olha só, Josias podia estar tranquilão, pegar uma praia no litoral da Palestina, mas ele foi se meter em buscar a Deus em todas as áreas da sua vida. Quer ver? Começou a mexer com a igreja da época. Vamos ver. Nós temos aqui as ações concretas de Josias. Capítulo 34, versículo 3. Preocupou-se em retirar tudo o que não agradava a Deus. Quem busca a Deus de verdade? É aquele que não mais permite coisas que não agradam a Deus. Uma coisa banal nos nossos dias, se converteu da igreja tal, e quem ele é? Uma nova pessoa? Não, é assim, não, é o mesmo. Opa, olha só, Josias tirou sabe o que do meio da igreja? No meio do templo, vamos ver? Capítulo 34, versículo 4, na presença dele, derrubaram os altares dos Balaíns, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, quebrou os postes da deusa Aserá, e as imagens de escultura e de fundição, reduziu a pó, e espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos, queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles, e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo na cidade de Manassés, Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Presta atenção, uma questão importantíssima. Josias se dispõe a deixar claro que para ele buscar a Deus não é somente uma frase, um jargão evangélico, mas buscar a Deus é trabalhar em função daquilo que agrada a Deus. Você viu o que estava acontecendo aqui? Aqui não é o Egito não, irmãos, aqui não é a Síria, aqui é Jerusalém, e tinha sacerdotes pagãos. O tratamento não foi muito adocicado não, viu Lucas? Ele matou os sacerdotes pagãos, matou. Uma coisa que Deus sempre tratou muito sério com o povo de Deus é cuidado com os falsos profetas no meio de vocês. Eu não tenho dúvidas, Deus tem mais misericórdia com o traficante ou o criminoso que não conhece o evangelho, daquele que utiliza do evangelho para ser um falso profeta, utiliza do evangelho para ser aquele que leva o povo de Deus ao engano.
Josias fala assim, é esse cabra aí, quem que é o chefe deles? É ele ali, ó, o líder dessa turma de sacerdote, tudo sacerdote pagãos. Adoravam outros deuses dentro do templo. Opa, a ração é rápida, nós não mais queremos isso no nosso meio. E sabe o que aconteceu? Josias tira tudo isso, ele vai fazendo uma limpeza, ele vai tirando tudo. Amados irmãos, você não tem noção no que tinha dentro do templo. Abominações. Prostitutos cultuais. Oh, a sociedade está tão perversa e maligna, como se fosse uma novidade para Deus. Não é não. Para nós a gente escandaliza e cada vez mais a gente fica assustada. Mas não era lá na região da Síria. Havia uma banalização do templo. Havia uma banalização do serviço a Deus. E Josias começa, tira isso, tira esses altares. Muito provavelmente Manassés, que foi um dos piores reis da história de Judá, colocou esses altares. O Amon, que é filho dele, não deu tempo, 2 anos, né? Mas o que Manassés colocou de coisas pagãs, falsos deuses, dentro da estrutura do templo, não está escrito. Manassés, no final da vida, se arrepende, mas ele foi um terrível rei em Israel, em Judá. Agora, Josias tira tudo isso, imagens de deuses pagãos, prostitutos cultuais, sacerdotes pagãos malignos, e agora, amado irmão, nós entendemos que de fato ali havia um grupo que Jesus disse, citando o profeta Isaías, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles vão, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. A casa de Deus deixou de ser casa de Deus, justamente porque não havia mais pessoas ali buscando ao Deus Yahvé, o Deus de aliança. Mas qualquer coisa serve no lugar de Deus. E o que foi acontecendo? Cada vez mais, Deus foi mostrando o que estava acompanhando o que estava acontecendo. Jeremias 4:4. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o seu? Mas pastor, não está no Novo Testamento isso? Não. O profeta Jeremias, ele é da mesma época do rei Josias. E ele diz, circundem, façam a circuncisão do coração de vocês. Porque Deus está dizendo, eu não estou preocupado mais com aquilo que vocês, de maneira estereótipa, apresentam. Vocês não estão me levando a sério. Vocês não estão de fato com o coração voltado para mim. E aqui é uma declaração muito grande, muito clara, muito pesada, que Deus estava com os seus olhos sobre o seu povo. Amado irmão, amada irmã, eu gostaria muito que você entendesse, e graças a Deus que aqui a igreja tem entendido e caminhado com o Senhor, porque nós podemos ver os frutos, mas Deus só pode ser buscado se você estiver com o coração totalmente voltado para Ele. Deus não precisa de você nem de mim, Ele deseja que nós nos entreguemos todos, entregando nosso coração todo a Ele. E aí, amado irmão, a palavra de Deus nos apresenta que Ele de fato vai se importar, vai deixar que nós o conheçamos. Eu quero então destacar um segundo aspecto para nós caminharmos aqui. A respeito desse processo que Josias está fazendo. Versículo 8, olha só o que ele fez. Primeiro, tirou as coisas que eram abominações. Agora ele faz uma outra coisa, revelando que ele está levando Deus a sério.
Ele está levando Deus a sério, não é brincadeira dele, não. A conversão dele, a vida com Deus dele não é brincadeira não. Versículo 8. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou a Safã, filho de Azalias, Maazéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa dele, que estava um pouco assim, sabe aquela telha quebrada, aquela pintura velha, a casa do rei? A casa do Senhor. Sabe o que eu penso a respeito, quando a gente reflete sobre isso? Que Josias levava Deus a sério. Ele buscava de todo o coração, e as implicações na vida dele, começou quando ele nota que no contexto de culto, no contexto de adoração a Deus, não havia de fato o foco centrado em Deus. Ele começa a tirar os ídolos, começa a tirar tudo aquilo que não é da presença, que agrade a Deus, e agora ele toma uma decisão. Ele chama esse Safã e diz assim: ó, eu quero que você procure o sacerdote, vai lá e procura o Ilquias, o nome dele é esse, está em tal lugar, pergunte como é que está lá o prédio da igreja, como é que estão as coisas lá. E ele foi, trabalhou para entender o que estava acontecendo e trouxe um relato. Olha só o que vai acontecer a partir do momento aí que nós temos no versículo 8, diz assim: foram reparassem a casa do Senhor. Versículo 9, foram até o sumo sacerdote Ilquias e entregaram o dinheiro que tinham trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, Efraim e de todo o resto de Israel. Aqui, em ponto importante, Josias se importa com a obra do Senhor. Ele é alguém que se importa em pregar aqueles que inclusive estão longe. Josias podia ficar preocupado só com Jerusalém, mas ele sai a pregar, ele sai para fazer uma reforma que vai atingir o lado norte de Israel. Muito provável que a nação de Israel lá do norte, que tinham sido levados para o cativeiro, já tinham voltado um grupo, mas estava já o Império Assírio em queda. O Império Assírio estava em queda, não tinha um rei governando o lado norte. Por isso Josias, ele faz uma obra que é visitar o lado norte. Olha só, irmãos, eu repito, Josias podia estar no bem bom, mas Josias vai lá, opa, aqui em Efraim, estado de Efraim, aqui no estado de Manassés, vamos fazer algo para a casa do Senhor? Lá no versículo que nós passamos, versículo 5, versículo 6, diz que o mesmo fez Josias na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão, de Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Por que está em ruínas? Porque o lado norte está com a Síria, que havia destruído o lado norte, e esse lado norte não tinha agora nem rei. Mas como o Império Assírio estava fraco, o Josias assume, vamos voltar para a presença de Deus. Ele sai fazendo uma obra missionária, ele se importa e leva a mensagem. E diz aqui o versículo 9, que eles também foram, e agora eles arrecadaram verbas, arrecadaram mantimentos, suprindo a necessidade de pagamento dos profissionais. Versículo 10. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham seu encargo na casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem o quê? O templo. Como é que estava o templo? Tinha cadeira? Está confortável a cadeira de vocês aí, por sinal? Está dura aí? Não está não, né? Graças a Deus, né, Murilo? Tinha umas cadeiras que estavam quebrando aí. Aí nós corremos para comprar cadeira. Como é que a gente compra? Com aqueles que buscam a Deus, de maneira que o coração é grato a Deus. E ele contribui não é porque vai receber,
Não é barganha o que acontece aí fora. Ele contribui porque ele diz: da mão do Senhor veio o meu sustento. Como é bom ser um dizimista fiel ao Senhor. Como é bom ofertar ao Senhor. Como é bom desfrutar da casa do Senhor. Afinal de contas, aqui é o lugar que o salmista, e talvez você, deseje passar muitos e muitos dias, porque é isso que o texto está dizendo. Eles se importaram com o local onde nós prestamos culto. Ontem a Débora viu. Cheguei aqui nesse sábado aqui, todo pomposo. Traz a TV 86 polegadas. Está ali atrás. O Cade já fez o projeto para pendurar ela. Vou mostrar agora Corinto inteirinha para vocês. Aquela vergonha que nós passou, né, Cade? Teve que olhar lá para a TV de trás. Sabe como é que essa TV chegou? Não foi nem dos dízimos. Juntaram uma turma. Oferta alçada. Quanto? E pior que a gente é enjoado, O irmão liga para mim e fala: pastor, de 60, não dá não. É 85. Não, no começo 75 eu achava que dava. Depois o outro falou: não, 85. O povo é enjoado. Afinal de contas, que não é na casa do Machado, nem a minha, porque na sua, a gente gosta de fazer o melhor, não gosta? Não, sim ou não? Aí o irmão falou assim, os irmãos, né, foram vários. Aqui, irmão, se a gente for contar metade da história, você fica de joelho agradecendo a Deus. Aí juntaram, fizeram. Não faz para aparecer, não. Não faz para mostrar, não, como eu sou bom, piedoso. Faz porque tem amor à obra de Deus. Diz amém. Só se não for verdade no seu coração. Como é bom encontrar alguém que busca a Deus de verdade, porque o dinheiro não é o dono da sua vida. Mamon não é o Deus da sua vida. Quem busca a Deus de verdade diz: o que eu posso fazer nessa igreja? Posso ser diácono, Ronaldo? O Ronaldo chegou: posso? Pode. Quer trabalhar? Quero. Mas não disparou o alarme, não. Brincadeira, Ronaldo. Louvado seja Deus pela sua vida. Quantos que chegam e dizem assim: o Alacir, coitado, está meio baqueado, já trabalhando demais. Se falta o Felipe, só tem o Alacir. Eu quero servir na área da música. Tem gente que toca viola em casa, Eliana. E não é o José Alves, não. E não pode se importar com a obra do Senhor. Amado irmão, quem busca a Deus de verdade, ele está aqui, não porque ele está recebendo, ele está aqui porque ele está levando Deus a sério, ele quer servi-lo, ele quer dizer: o que eu tenho é de Deus, é para a glória de Deus, e eu não vou deixar baixar essa régua, porque a medida é daquilo que Deus tem feito na minha vida. Esse é o pensamento de Josias. Ele buscou a Deus, levou Deus a sério, e o prédio da igreja foi reparado, o templo foi reestruturado. Amados irmãos, louvado seja Deus, porque Deus tem cuidado da sua igreja. Um país onde brincam de ser igreja, onde símbolo de pastor é ladrão, ter uma igreja séria, crentes sérios, que são generosos nos seus dízimos e oferta, eu vou falar uma coisa para você: é porque de fato levam Deus a sério. Porque qualquer motivo que você encontra na sociedade, vai: tá vendo? Eu não vou fazer porque é um monte de ladrão. Eu tenho uma igreja séria. Nós somos uma igreja séria. E sobretudo eu faço porque Deus é o Deus da minha vida e eu levo Ele a sério com todo o meu coração. Vamos caminhar. Ele também tinha então um coração quebrantado. Que coisa bonita. Josias demonstrou que buscava a Deus. Josias se tornou um rei fiel a Deus, ligado a Deus em todas as áreas da sua vida. Não sobrava uma área que não fosse rendida a Deus. Versículo 14, pega a sua Bíblia aí, dá uma folhadinha, versículo 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Enquanto se retirava o dinheiro que havia trazido à casa do Senhor, Ilquias,
o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dado por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da casa, ou melhor, achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e deu relatório dizendo: tudo que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Verso 18. E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em alta voz diante do rei. Olha só o que aconteceu aqui no versículo 14 a 20. Amados irmãos, agora o livro da lei foi encontrado. Havia se perdido o livro da lei de Deus dentro da igreja. Olha só, ficou tão cheia de postes ídolos, tanta idolatria, tanta abominação, que deixaram o livro da lei guardado numa gaveta, tomando poeira. E o que aconteceu? A partir do momento que começaram a se importar com a casa de Deus, levar Deus a sério, isso é um ponto que eu fiquei pensando essa semana. Deixa eu ver se alguns aqui vão entender. Quando você começa a levar Deus a sério, é assim ou não é, Roberta? Cadê o Roger? É assim ou não é? Ó, você começa a levar Deus a sério, e você toma uma decisão, porque não é você que é bom não, é porque Deus te alcançou. Aí você começa a caminhar com Deus, aí você fala: não, quero buscar Deus, quero ir ao culto, quero ir à igreja, quero ter irmãos para caminhar juntos, mas você percebe um detalhe: onde você está, o centro não é a Bíblia, é o pastor, é o apóstolo, é o grande líder. E a Bíblia? A autoridade das Escrituras não está no centro. Mas como você começa a buscar o Senhor, você diz assim: eu quero caminhar, seja a igreja que Deus preparar, mas que a Bíblia, que a palavra de Deus seja autoritativa e esteja no centro do culto, esteja voltada para a igreja. Ela é a palavra de Deus. Você encontra igrejas, você encontra a palavra de Deus. Tem uns que vêm até de presbiteriano aí, não é só aqui não, viu? A coisa está bem complicada. A necessidade de colocar a Bíblia no centro. Quer ver uma coisa? Nós temos dois casos aqui. O Safã, nome esquisito, né? Acrescentou. Olha só como é que o Ilquias chegou. O Ilquias descobriu o livro da lei. Qual o livro? Deuteronômio, capítulo? Bênçãos e maldições. 28, aleluia, louvado seja pela crente que respondeu. Depois você lê na sua casa. Obediência, bênçãos. Desobediência, maldição. Ele lê esse capítulo, muito provável. E agora o rei vai ouvir. Mas antes que o livro chegue para o rei, tem duas pessoas que fazem esse prelúdio. Olha só, na mão de Ilquias, ele diz assim: achei o livro do Senhor, achei a Bíblia. Nós vamos ter um culto agora com a Bíblia. Já que o rei mudou tudo aqui, a igreja voltou a ser centrada nas Escrituras, nós achamos a Bíblia. Muitos vão chamar que aqui nesse período já tinha o Pentateuco, os 5 livros. Mas a grande maioria diz que não estava completo ainda os 5 livros. Muito provável que não, mas já tinham Deuteronômio. E o que aconteceu? Na mão de Ilquias, uma felicidade. Olha só, nas mãos de Safã. Ele chega para o rei, e versículo 16 diz assim: ó rei, eu estou aqui
para trazer relatório de como que está indo a obra do Senhor. Parece que Safã, viu, meus irmãos, o Valdo, ele é da teologia da prosperidade, só pode, olha aqui, ele fala assim, ó, tudo está indo bem, tudo, olha só, versículo 16, os funcionários, os servos estão trabalhando, versículo 17, contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e entregaram nas mãos de quem dirige a obra, Safã no relatório. 18, e o escrivão acrescentou, sabe o que parece aqui? Ele chegou, rei, não, mas que coisa boa, está tudo indo muito bem, o pessoal está trabalhando de uma maneira lá exemplar, vou falar uma coisa para o senhor, além das ofertas que vieram daqui, chegou oferta de tudo quanto é lugar, não está faltando nada para o templo, e o Safã todo animadinho, e aí, tudo bem rei? Tudo bem, aí parece que é aquela coisa de brasileiro, né? Terminou a conversa, rei, peraí, só um detalhe, o Ilquias, olha como é que ele chama o livro, versículo 18, o sacerdote Ilquias me entregou um livro, Ilquias, o livro da lei do Senhor, Safã, quase que me esqueci, esse aqui é o livro que o Ilquias achou lá, olha só que diferença, amada irmã, aqui talvez, quem chega aqui não pode ir embora por qualquer motivo não, Valdo. Você veio de João Pessoa, agora você esquece João Pessoa. Mas se você um dia tiver que procurar uma igreja, você mudou de cidade, aconteceu alguma coisa, você vai observar quem está no centro do culto. Mas eles falam tão bonitinho de Jesus lá, eles falam até peça de teatro. Eles fazem dança, tudo é para Jesus. Se as escrituras não estiverem no centro do culto, você corre dessa igreja, porque o povo de Deus deseja a palavra de Deus. É ela que alimenta a sua alma. Quer ver? Versículo 19. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, Safã, você está muito safado, leia aí para mim, eu quero atentar à leitura. Quem sabe o Safã não se converte agora, né? É uma oportunidade. Olha lá, 19. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, o que ele fez? Rasgou as suas roupas. Amado irmão, foi só a palavra voltar para o centro, que Josias rasga as roupas, dizendo, o que eu estou ouvindo é terrível. Rasgar as roupas, amados irmãos, era uma prática que eles tinham para demonstrar que eles estavam de fato assustados, eles estavam totalmente pobres, necessitados das misericórdias de Deus. Ele tinha entendido que Deus iria pesar a mão, e para Josias, isso era coisa terrível. Viria um mal terrível se não tivesse arrependimento. E no coração de Josias, a palavra de Deus encontrou guarida. Josias agora demonstra que de fato, rasgar as vestes era uma verdade na sua vida. O puritano Richard Baxter diz assim, a raiz de toda essa humilhação de Josias, na vontade dele, é um amor a Deus, a quem ofendemos, um ódio ao pecado, que o ofendeu. O pecado ofendeu a Deus, e que nos fez odiosos, um senso confiante do amor e dos sofrimentos de Cristo, o qual condenou o pecado na sua carne. Nós vamos participar da mesa do Senhor, lembrando que Jesus fez na cruz por causa do pecado, um pecado na sua história, um pecado na minha vida, Jesus levou na cruz. O pecado na vida de alguém que tem um coração voltado para Deus, quebrantado por Deus, e esse é o segundo aspecto,
Josias tinha um coração quebrantado. Demonstra que de fato o pecado não é mais tolerado. O pecado traz tristeza. O pecado traz tristeza em perceber quão falho eu sou, sendo Deus tão rico em misericórdia. Como posso ainda continuar uma vida displicente com esse Deus tão gracioso? Josias rasga as roupas. A nação de Israel aprendia a fazer o rito rapidinho, né? Lá em Joel 2,13 diz assim: rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Olha, Josias fez de verdade, rasgou as vestes, mas o povo aprendeu a só rasgar as vestes. Quebrantamento, irmão, tem uma notícia para você. Não é apenas você orar por uma confissão apenas. É você orar por uma confissão com o seu coração de fato entristecido, constrangido e pedindo misericórdia do Senhor de maneira verdadeira. Nós vivemos hoje uma geração que é um contexto do pedido de perdão. Não, eu vou cultuar a Deus, chego lá, eu faço uma oração, Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados e vamos continuando a vida. Deus disse, rasguem o coração, levem Deus a sério. O quebrantamento é uma demonstração que Josias deixa claro, um coração que não mais tolera pecar contra Deus. Amados irmãos, nós somos pecadores. Como a Roberta orou aqui, a gente peca até de vez em quando, sem ter noção. A gente é meio sem noção de vez em quando. Mas para Deus, Ele visita o nosso coração e Ele sabe se nós de fato levamos o pecado a sério, nos entristecemos em pecar, ou se nós, depois eu confesso, depois eu oro pedindo perdão. Presta bem atenção, você quer ter uma vida abençoada? Eu desejo que você queira. Se você quer, leve Deus a sério, busque Ele de todo o seu coração e tenha um coração também quebrantado, rendido. Não encontra desculpa na sua boca por causa de pecado. Davi pecava contra Deus, mas tinha uma coisa, ele não ficava omitindo, escondendo. O seu antecessor, Saul, disse assim, não, esses animais aqui, capítulo 15 de 1 Samuel, é para fazer sacrifícios ao Senhor. É nada. Ele foi pego com a mão na botija. Deus falou para matar tudo que era animais que estavam nos povos vizinhos. Ele trouxe os animais para ficar rico. Mas quando o sacerdote confrontou o profeta, não, é para fazer culto ao Senhor. Aí ele responde, o profeta, tem tanto prazer o Senhor em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeçam à sua vontade. Saul foi reprovado naquele momento. Saul, pecador. Davi, pecador. Não é interessante? Mas na vida de Saul, não havia quebrantamento diante do pecado, havia justificativas. Ah, porque minha carne é fraca. Ah, porque é difícil demais. E Davi, pequei contra o Senhor. Pequei contra ti, Senhor. Salmo 51 nós lemos hoje. Pequei contra ti. Tenha misericórdia de mim. Amado irmão, talvez você tenha vindo aqui hoje de visita. Talvez você não está nem de maneira sequencial vindo todo domingo. Mas é uma coisa que essa semana eu orei e falei, Deus, o que o Senhor quer falar domingo com a tua igreja? O povo vai estar tudo viajando, mas vai ter crente lá, amém, Débora? Né, Poliana? Vai ter crente. E sabe o que Deus falou no meu coração? Prega a palavra. Falou com você? Prega a palavra.
Sabe o que nós temos que entender, amados irmãos? Deus deseja que nós sejamos inteiros, por meio da busca e por meio da sensibilidade de nos rendermos, falando: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu queria pensar com os irmãos, qual foi a última vez que você orou e chorou por causa dos seus pecados? Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos e ao invés de pedir uma bênção material, uma cura, você disse assim: Senhor, ajude-me a viver a vida cristã, porque eu sou pecador, ajude-me a ter uma posição de crente. Josias ouve a palavra e rasga as vestes, rasga o coração. O que Deus deseja de nós é que nós não apresentemos justificativas, mas nós possamos nos render ao Senhor, dizendo: molde a minha vida, Jesus. Tenha compaixão da minha vida, Jesus. Ajude-me a chorar pelos meus pecados, Jesus. Não permita que eu viva a fé cristã de qualquer maneira. Eu quero, Salmo 51:4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Diante do profeta Natã. Natã colocou o dedo no nariz de Davi, e Davi fez o quê? Pequei contra o Senhor. Eu quero terminar nessa noite pensando com os irmãos. Deus tem prazer em abençoar um homem e uma mulher. Deus tem prazer em abençoar quem de fato o busca com todo o coração. Deus sempre deixou claro que se o povo dele se convertesse a eles, Joel 2:12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, Joel 2:12, convertam-se a mim, com uma parte do coração, é assim? De todo o coração, com jejuns, e com o que mais? Choro e pranto. Coloque uma meta na sua vida espiritual. Coloque assim uma meta: Senhor, eu não posso mais viver uma vida entristecendo o Senhor. E eu quero sentir no meu coração o peso do pecado, para que eu corra para o Senhor e confesse as minhas faltas. Eu não posso ser um alojamento de pecado, mas o pecado na minha vida, Senhor, é confessado e abandonado. Se você já nasceu de novo, se você já ama Jesus, e eu creio que muitos aqui já têm vivido isso. Mas se você não tem vivido isso, quero falar uma coisa importantíssima para você. Você ainda não nasceu de novo. E o que você precisa de arrepender-se dos seus pecados e entregar sua vida ao Senhor. Porque a diferença entre ter a mão de Deus abençoando é Deus permitir que você viva do jeito que você quiser. Mas aquele que planta vai fazer o que no final? Colher o que plantou. Quem tem ouvidos, ouça. A minha oração é que Deus trabalhe no seu coração, para que você de fato leve Deus a sério na sua vida, que Deus não seja um programa de final de semana, que a Bíblia não seja algo que você nem sabe aonde estão os livros, e diz que é crente. Amada irmã, amado irmão, Deus não colocou você aqui à toa. Talvez hoje seja justamente a grande oportunidade da sua vida, de você dizer: Senhor, eu não levei o Senhor a sério por muito tempo. Levei por um tempo, e depois me esfriei, me distanciei. E hoje, Senhor, trabalhe na minha vida, ajude-me cada dia a levá-lo a sério em todas as áreas. Não permita que o pecado esteja alojado. Olha o final da vida de Josias. Vamos ver o final da vida de Josias aqui? Antes de chegar no final da vida, né? Capítulo 34. Depois você lê em casa, tá? Ele pediu para consultar o profeta. Ô, pastor, está vendo aqui, ó? Por isso tem base bíblica
Labúria santa lavação. Entendeu, Valdo? Nem eu entendi, que um entendeu. Foi consultar profeta. Aqui, ó, pode consultar profeta sim, aqui, ó. Foi consultar profeta. Diz o texto que foram consultar a profeta Hulda. Ponto importante. Eles tinham toda a Bíblia? Não. Eles tinham todos os desígnios de Deus? Não. E naquele tempo o profeta falava aquilo que Deus queria falar, de maneira que direcionava qual era o projeto de Deus. Hoje o profeta de Deus, existe profeta de Deus hoje? Sim, graças a Deus que tem, senão não estaria fazendo o que hoje? Vendendo pizza? Misericórdia. Deus chamou o Rogério para vender pizza, não eu, Vender carro? Deus me livre. Vai ficar rico à toa. Ser do exército? Misericórdia, tem nada a ver com farda, ô Paulo. Deus me chamou como profeta para pregar todo o desígnio da palavra de Deus e não sair da palavra de Deus uma vírgula. É para isso que Deus chamou os profetas hoje. Mas naquela época não tinha. Como hoje, tinha a revelação de alguns aspectos. Hulda falou para ele assim, versículo 20, 23, vamos já para o final. Assim diz o Senhor, verso 23, o Deus de Israel, diga ao homem que enviou a mim. Quem que tinha enviado? Essa comitiva? Josias. Assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar, e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos. O meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Olha a sentença que Deus dá ali àquela comitiva do rei. Mas continua o versículo. Diz o texto da palavra de Deus: mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Vamos juntos o 27? Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores, e rasgou as suas roupas, e diante de mim também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus moradores. Eu vou terminar aqui dizendo: Deus ouviu a oração de Josias e viu que ele estava de fato com o coração quebrantado e buscando a Deus de maneira verdadeira. Sabe o que é terrível? Que Deus permitiu que Josias não visse a chegada dos babilônicos. Josias morre numa situação de guerra, até um erro dele, mas ele não morre com problemas de vizinhos e guerras. Ele morre num governo onde toda Judá amava Josias. Mas a nação Judá, não é mais o norte não, Judá, foi levada, foi destruída pelos babilônicos, 2, 3 gerações depois, e Deus cumpriu a sua palavra. Josias descansou seguro no Senhor, mas a mão do Senhor veio sobre aquela nação. É impressionante isso. Isso mostra o quanto Deus está com seus olhos abertos sobre o seu povo. Eu quero convidá-lo nessa noite, amada irmã, que você reflita a respeito se você tem de fato buscado a Deus, se a sua vida é para de fato agradar a Deus.
Não faça da igreja semear, não faça de qualquer igreja apenas um ritual, não fique apenas com o rito. Peça que Deus dê a você um coração sensível. E eu termino, que nesta noite, a sua vida centralize as Escrituras na sua história. E quando você tiver com uma decisão, diga: Senhor, isso aqui vai te honrar, vai te glorificar. Eu quero que a minha vida seja centrada pela tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz, ser dirigido pelo Senhor. Inclusive, se eu fizer besteira, eu quero ser corrigido pela tua palavra. Fala comigo. Fique em pé. Eu convido a equipe de